Cheguei e hoje eu vou fazer um breve resumo sobre realismo no Brasil. Realismo acontece na segunda metade do século XIX, após a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O realismo ele surge em meio ao fracasso da Revolução Francesa e de seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Realismo caracteriza-se pela abordagem da realidade e pelo interesse por temas sociais. O realismo surgiu de uma realidade oposta do que tinham vivido no romantismo. Lembrando que o realismo surgiu depois do romantismo. E a ideia do realismo é enfrentar o romantismo, ou seja, mostrar que nem tudo são flores. Bom, hoje eu vim falar sobre o livro Dom Casmurro Machado de Assis. Bom, tudo começou com a Dona Glória tendo um filho, só que ela perdeu ele durante a gestação. Então ela falou com Deus: Deus, eu prometo que se eu tiver um filho ainda vivo, eu vou colocar ele no seminário para ele virar padre. E assim nasceu Bentinho. E como prometido, ela colocou ele no seminário para virar padre. Bentinho e Capitu eram vizinhos e amigos desde criança, mas com seus 15 anos eles começaram a sentir algo diferente, uma paixãozinha, sabe? Só que o seminário separava um pouco os dois. Só que Bentinho foi até a casa de Capitu e deu um beijo nela, e eles prometeram, um para o outro, que eles iriam se casar. Bentinho e Escobar se conheceram no seminário e viraram melhores amigos. E Bentinho contou para o Escobar que ele tinha prometido para Capitu que eles iriam se casar. E Escobar falou que ia ajudar ele. Dona Glória, mãe de Bentinho, pegou um órfão e colocou ele no seminário. E aí Bentinho, com seus 22 anos, saiu do seminário e não era mais padre, ele se formou em Direito. Lembram de Escobar, amigo de Bentinho? Então, ele se casou com Sancha, amiga de Capitu. E Escobar e Sancha tiveram uma filha. E Bentinho e Capitu tiveram um filho chamado Isaquiel. Depois de um tempo, Escobar morreu. E no velório de Escobar, Bentinho viu que Capitu estava chorando muito e achou estranho, desconfiou de uma suposta traição. Só que depois de um tempo ele esqueceu aquilo. Ele falou, deve ser coisa da minha cabeça, e deixou isso pra lá. Só que seu filho foi crescendo, e cada vez que ele crescia, mais parecia com Escobar. O seu jeito de comer, de andar, tudo, cada vez mais parecia com Escobar. E aí os ciúmes e dúvida de uma suposta traição tomou conta da cabeça de Bentinho, e ele praticamente deu um fim na sua família. Ele não via mais seu filho, via de vez em quando no sábado e era muito difícil, e de Capitu então ele nem queria mais saber. Ele até tentou tirar a própria vida, só que ele desistiu. Depois de um tempo, o filho de Bentinho, Isaquiel, morreu de febre e tifoide, e para Bentinho era muito difícil ver o seu filho e não lembrar do seu melhor amigo, Escobar, pois eles eram muito parecidos no jeito de andar, de comer, em tudo, eles eram idênticos. E Bentinho concluiu que seu melhor amigo e sua melhor amiga, Capitu, e Escobar foram unidos pelo destino para enganá-lo. Só que no livro não conta se essa suposta traição realmente aconteceu, e aí fica a dúvida do povo: traiu ou não traiu? Bom, sabemos que no relacionamento de Bentinho o que mais se discute é uma possível traição por parte de Capitu. Isso porque no velório do melhor amigo de Bentinho, Escobar, a Capitu chorava muito, muito, como se tivesse perdido um marido ou alguém muito próximo. O choro dela foi muito polêmico e é por isso que consideram Escobar amante de Capitu. É claro que na hora Bentinho ficou com muitos ciúmes e bem desconfortável, mas ele pensou que podia ser apenas paranoia da sua cabeça. E isso é apenas um livro, se trata apenas de uma história. Mas se a gente for levar para a vida real, isso é algo bem comum. Na realidade, uma traição nem sempre a pessoa vê, nem sempre tem provas, mas como diz na realidade, a mentira tem perna curta e no final tudo pode ser descoberto. E foi com o tempo que Bentinho começou a perceber que o filho dele estava tendo as mesmas características que o melhor amigo dele, o Escobar. O filho dele tinha o mesmo jeito de andar, de falar, de comer, de conversar. E não é à toa que Escobar nessa foto está num espelho, ou seja, refletindo a imagem do filho de Bentinho. Na atualidade é muito difícil uma traição não ser descoberta, principalmente com as redes sociais, onde tudo é explanado. E quando uma traição é descoberta, pode levar a estragos como a morte, como aconteceu com o cantor MC Kevin, onde a traição foi divulgada pelas redes sociais.
E na época de Machado de Assis era bem mais difícil descobrir uma traição, era apenas pelos gestos mesmo. Mas se fosse nos dias de hoje não seria tão complicado para o Bentinho perceber que o Escobar era amante da Capitu.